Olá, hoje a gente está aqui na série sobre medos e hoje eu queria trazer uma parte muito importante que é como enfrentar o seu medo. Todos nós temos medos, isso é normal, é habitual, mas tem alguns medos que eles são excessivos ou que nos prejudicam em algum momento, como por exemplo você vai precisar se apresentar e você fica com medo da plateia. Imagine que alguns medos como esse pode até trazer alguns transtornos físicos, como por exemplo você desmaiar de medo, você sentir alguma crise, por exemplo, do pânico, de medo. Então, assim, é importante cuidar para que os seus medos eles não se tornem maiores do que você. E uma das coisas que eu queria trazer hoje para combater o medo é basicamente o enfrentamento. Não sei se você já passou por situações em que você teve muito medo, muito, e depois que você passou por aquele medo, você viu que ele era maior do que, na verdade, a sensação que você teve na hora. Imagine. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, uma das principais horas temerosas para mim era a parte de apresentar. Apresentar os seminários, apresentar o TCC, então eu fiquei morrendo de medo. Mas enfim, os seminários, os trabalhos que a gente tinha que fazer em equipe, e tudo isso me deixava muito temerosa, eu ficava muito nervosa. E eu lembro que eu passava o dia inteiro ensaiando, treinando e pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que eu vou conseguir falar? Será que vai dar tudo certo? Será que o professor vai gostar? Será que a turma vai se comportar? Então, assim, eu ficava tentando imaginar várias coisas na minha cabeça. E quando eu ia e fazia a apresentação, às vezes eu notava alguma dificuldade, mas eu notava que a minha principal dificuldade era exatamente a pré-apresentação. Essa situação na minha cabeça de achar que não ia dar certo, que poderia ser diferente do que eu esperava, que o professor podia não gostar, que eu podia não falar bem, enfim, várias coisas que poderiam acontecer na minha apresentação, que a maioria não, inclusive, não acontecia. Dificilmente eu tive uma apresentação em que eu tive algo assim complexo. Era um assunto que eu dominava, então assim, pra mim era fácil de falar e ao mesmo tempo eu ficava com medo. Então, às vezes, a principal limitação, ela tá na gente e não nas situações que a gente tá passando. E o medo, ele é um ponto que às vezes não ajuda. Nesse caso, ele me atrapalhava, porque chegava lá na frente, às vezes eu esquecia de tanto medo que eu tinha de fazer aquela determinada coisa. E como que passava esse medo? Quando eu tava lá na frente, que eu começava a falar e tal, eu meio que esquecia que eu tava sendo avaliada, que eu tava sendo julgada ali pela turma. Esse medo ele acabava indo embora. Então eu lembro que a melhor parte era quase no final da apresentação. Não porque eu tava acabando a apresentação, mas porque eu começava a ver que o meu medo era só mais na minha cabeça, que ele não estava existindo na realidade. Então, uma das principais atitudes para quem tem medo é exatamente o enfrentamento, a ação. É o anti-medo, é basicamente você enfrentar o que você tem medo. Então, se você tem medo de apresentar em público, por exemplo, você se expor a apresentar em público vai te ajudar, porque você vai criar como se fosse um anticorpos, né? Vai todo dia falando um pouquinho na apresentação que você puder fazer, sei lá, na sua empresa, ou em situações como, por exemplo, na igreja, em alguns pontos, faça. Se coloque à disposição para você ter esses momentos que vai te ajudar no fortalecimento. Então, quando você começa a enfrentar seus medos, você consegue identificar que eles são menores do que você imagina. Isso também causa para você, a longo prazo, um benefício que é aquele de você saber que a maioria dos seus medos, eles são bem pequenos comparado à realidade, porque você vai enfrentando. Então você enfrenta hoje o medo de falar em público, amanhã você enfrenta o medo de, sei lá, de se expor mais, né? Você enfrenta outro medo, então você vai enfrentando vários medos. E quando você pega um maior, que às vezes realmente acontece de ter algum medo maior, imagine que, por exemplo, você tem um diagnóstico, né, que você corre risco de vida. Então esse é um medo muito grande de morrer, por exemplo. Só que como você já enfrentou vários medos, você não vê ele tão grande, porque você já sabe que geralmente ele é maior na sua cabeça. Então, assim, o enfrentamento ele faz com que você considere os seus medos menores do que eles são a longo prazo. Isso é muito benéfico porque você não fica tão limitado.
E quando tiver realmente um medo que possa limitar você, você já sabe que aquilo é menor do que você. É menor do que você consegue enfrentar, é menor do que você consegue passar, é menor do que você consegue viver. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar um pouquinho do seu medo e te deixar os medos menores. Não esqueça, é claro, que você é sempre maior do que os seus medos. Então você precisa cuidar para que a sua saúde mental ela seja sempre positiva, sempre para cima, e nunca deixar que os seus medos limite o que você tem que fazer, porque não é ele que tem que mandar na sua vida, você que tem que ter o autogoverno, é você que tem que decretar o que você quer para você, e você não deixar que medo nenhum acabe com esses sonhos que você tem, tá bom? Então é isso, se você gostou, compartilha o vídeo, dá o joinha aí para ajudar o canal e se inscreve aí, porque com certeza vai ter mais vídeos que vão te ajudar a ser mais desenvolvido pessoalmente, tá bom? Então é isso, até mais.